Projetos que ainda não são consolidados, mas que já têm um mercado interessante, tem um roadmap que fazem sentido, estão extremamente descontados. Ninguém está olhando para esses projetos. O que vai acontecer com os ativos que estão associados ao Layer 2? Mas ninguém está olhando isso. Porque ninguém está interessado em cripto. E por isso que isso é uma oportunidade tão interessante. E o primeiro ponto que eu quis preparar dessa análise é uma análise sobre volume e volatilidade do mercado de cripto. Eu quero que vocês observem muito bem essa linha aqui, ó. Isso daqui é a volatilidade histórica do Bitcoin. Reparem que a volatilidade histórica do Bitcoin normalmente ela fica nessa faixa aqui, ó, de 50 a 100%. É o natural, tá? Bitcoin normalmente circula aqui. Eu gosto muito, né, de analisar opções, acompanhar opções, e normalmente eu tô acostumado a operar com essa faixa aqui, ó, de 60 e poucos por cento, a média do mercado é um pouco essa. E eu quero que vocês observem isso daqui, que é o momento que a gente tá agora. A gente bateu menos de 20% de volatilidade antes dessa última queda. E aí eu quero trazer um ponto para vocês, da gente voltar no gráfico e olhar o último momento que a gente teve uma vol tão baixa quanto esta. Que momento foi esse? Foi justamente esse momento bem aqui, ó. A gente teve também uma grande queda de mercado. Que queda foi essa? Queda da crise do Covid. Se vocês observarem aqui, a gente está falando de uma queda de quase 40% do mercado. E depois dessa queda, a gente viveu um mercado extremamente apático. Olha aqui, ele começou a cair de volatilidade. Ele teve esse momento aqui que ele bateu, né, bem próximo aqui à volatilidade que a gente bateu, último ponto. Depois teve uma pequena alta, continuou apático, e depois ele começou o último ciclo de alta do mercado. Aqui, né? Ele começa aqui o último ciclo de alta do mercado que a gente teve. Ele sai aqui e vai atingir ali os seus 60 mil dólares quase. Na verdade, mais de 60 mil dólares, né? Uns 70 mil dólares aqui, que é no seu máximo. Então aqui, deixa eu tirar esse trem aqui, que esse trem aqui tá nos atrapalhando. A gente tá falando de uma alta de... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. A gente sai daqui, né, e vai até... Opa, caraca, tá difícil hoje. Todo mundo percebe que eu não tenho a maior familiaridade com o gráfico, mas a gente vai aqui, ó, para bater aqui 300% de valorização no topo histórico, até um pouco mais, né? Então, se a gente sai aqui desse momento, né, de depressão, de queda máxima até o topo máximo, ali a gente falou de 12 vezes, né? 12 vezes de multiplicação do preço do Bitcoin. Então, é esse raciocínio que eu quero trazer para vocês, sinceramente, que é esse raciocínio desse momento de baixa vol que a gente está vivenciando agora. Então, para mim, o que a gente está vivendo é algo muito, muito, muito parecido. A gente está vivendo um momento muito parecido com o que foi esse momento de baixa volatilidade, baixo interesse do mercado, de modo geral, com o mercado de cripto. E o que me traz esse sentimento ainda mais aflorado? Algumas coisas. Primeira coisa, a gente está no momento mais longo, mais prolongado de baixa de mercado, né? Então, esse gráfico aqui, ele compara o preço do Bitcoin no ano 365 dias para trás, e a gente está aqui mais de 500 dias com o preço do Bitcoin abaixo, né, do valor anterior. Então, aqui, a gente passou 2022 e 2023, que a galera realmente não lucrou comprando Bitcoin, segurando por um ano. Aqui, a gente teve algo parecido em 2019, que foi justamente aquele momento que eu estava mostrando para vocês, de baixa volatilidade. E depois a gente vai vivenciar aquele ciclo ali de alta, né? Aqui tem o crash do Covid também, ó, que teve um momentinho bem parecido com esse, depois a gente vivencia o ciclo de alta. E anteriormente a isso, foi realmente o pré-ciclo de 2016, que a gente também teve essa vol baixa do mercado. Outro momento que a gente teve vol baixa, tá, pessoal, só para comentar com vocês, foi justamente aqui, ó, esse momento de 2019. Então a gente teve uma vol bem baixa, a gente teve uma pequena alta, um pequeno respiro, o mercado estabilizou e depois cresceu de fato. Mas aqui, enfim, penúltimo ciclo, último ciclo de mercado que a gente teve, aqui os dois últimos ciclos, e vocês percebam que tem esses momentos de prolongada baixa. Então, esse sentimento, essa falta de interesse é justamente por isso. Poucas pessoas estão lucrando com o mercado de cripto. E se a gente estende isso, qual que é o gráfico que mais me motivou a trazer essa análise aqui para vocês? É esse gráfico aqui. Foi até um gráfico que o Evandro puxou num vídeo que ele fez essa última semana, que é um grande amigo meu, um ótimo analista também. E ele puxou esse gráfico aqui do Google Trends e eu achei fenomenal, porque é justamente isso, né?
Se a gente pega aqui os últimos 5 anos, aqui foi o pico, né? Aqui foi o pico de março. Aqui que basicamente era para ter sido aquele pico do ciclo, só que aí depois a gente teve a aprovação do ETF, que foi aqui. Então a gente teve esses 2 picos de interesse. E depois agora a gente está aqui, ó, com o mercado ali, interesse de 18 pontos, né? Comparado ao pico que foi 100, que foi o momento de máximo interesse. E aqui anteriormente a gente estava em 5, 6. Por que essa distinção, né? Essa diferença? Porque esses momentos que eu estou mostrando aqui, pessoal, a gente não tinha tanta gente dentro do mercado de cripto. Então é muito natural. A gente tem um pico e depois a gente forma um novo fundo de interesse de mercado nos últimos 5 anos. Se eu estender esse gráfico, por exemplo, até 2004, até o presente, vocês vão ver comportamento muito parecido, que vai ser o quê? Mercado de cripto sem interesse, aí ele tem o pico aqui, ó, por exemplo, 2017, ele cria um novo padrão de interesse, pico em 2018 e cria um novo padrão de interesse, tá vendo? Que aqui são os novos entrantes, ó. A gente passa para o pico, novo padrão de interesse, pico, novo padrão de interesse, pico, novo padrão de interesse. Então a tendência é que a gente viva algo parecido com isso nessa dinâmica de apatia de mercado. E o outro fator que me chama muita atenção é justamente o interesse de venture capital, que a gente vai vir na mesma linha. Olha que legal. A gente pega aqui, ó, desde 2022, Q1 de 22, pico de interesse de venture capital, 12 bilhões entrando no trimestre. Depois a gente tem uma queda para baixo dos 10 trilhões, depois outra queda para 6 trilhões, depois outra queda para baixo de 3 trilhões e agora marcando aqui a faixa dos 2 trilhões de dólares. Então percebam aí também venture capital, a gente está com 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas consecutivas de queda do mercado de venture capital, do interesse de venture capital. Se vocês repararem aqui o ciclo anterior, mesma dinâmica, você tem o ciclo alta, né, o efeito retardado desse momento, aqui ó, 18, aí depois você vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses de 7, 8 meses de falta de interesse e depois explode isso daqui de novo. E se vocês repararem aqui, ó, o último ciclo, mesma coisa, ó. Falta de interesse, depois você tem explosão. Então, esse é o momento que a gente está no mercado, tá, pessoal? É o momento que todo mundo está desinteressado, todo mundo está apático ao mercado. E por que eu quero trazer isso? Para trazer justamente o que são ciclos de mercado, né? Trazer esse insight da A16Z. Como funcionam os ciclos de mercado de cripto, os loopings de mercado de cripto. Alta de preço, alta de interesse, novas ideias, novos projetos, novas startups são desenvolvidas, essas startups amadurecem e geram uma nova alta de preço. Foi assim sempre, tá, pessoal? Aqui a gente teve 4 grandes ondas de cripto e elas seguem exatamente esse mesmo padrão. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a gente está vivendo agora o momento de máxima apatia, mas é justamente o momento com maior possibilidade da gente ver algo interessante. Aqui, a gente está vivendo no pico de desinteresse. E o pico de desinteresse, ele vem também com um pico de oportunidade. Então, por que agora é um pico de oportunidade? Porque é o seguinte, pouca gente está olhando, se pouca gente está olhando, pouca gente está observando a simetria. Se pouca gente está observando a simetria, as assimetrias se tornam ainda maiores. E quem estiver acompanhando, quem estiver analisando, quem estiver montando posição agora, é quem vai surfar as assimetrias. Eu vou mostrar isso de uma forma um pouco mais detalhada agora. Por quê? Porque vamos entender então quais são as alavancas que vão trazer esse ciclo de alta para a gente. Primeira coisa que vocês têm que observar, que eu acho que é super, super importante. O que está puxando esse último ciclo? O que está, né, sendo o driver, o fator ali que está implicando esse último ciclo? Isso daqui, ó. Isso aqui é a taxa de juros dos Estados Unidos. Olha como ela subiu de forma repentina aqui. E no patamar, né, que a gente estava normal de mercado de fevereiro de 20, antes da gente até jogar ela para baixo e dar essa impulsionada toda, a gente teve uma elevação de mais de 200%. Né? Se a gente compara aqui ali em 19, a gente teve uma elevação de mais de 200% na taxa de juros. Em contrapartida, e por que essa alta de juros? Justamente por conta aqui, ó, desse outro indicador, inflação dos Estados Unidos. Então perceba como a inflação ela sobe e para combater a inflação, a taxa de juros aqui subindo, né, para tentar segurar a inflação. E perceba como isso tem um efeito muito nítido no mercado de cripto. Quando a gente tem o início da perspectiva da taxa de juros subir, a gente vê uma queda significativa, né? Até o fundo que a gente está aqui agora.
76% no caso do Bitcoin. E se a gente pegar no momento de efetiva alta de juros, que é mais ou menos aqui, a gente também vê uma queda ali de 60% no mercado. Então percebam justamente isso. E esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Então, qual que é a primeira alavanca que vai fazer com que o mercado volte a respirar? Quando esse indicador aqui, ó, a inflação, estiver no seu ponto de estabilidade, que é mais ou menos aqui. Então a gente tem que esperar uma queda da inflação, a inflação já está em queda, chegar próxima a essa região aqui. Então o primeiro ponto é isso, inflação em queda. Esse é essencial, esse é mandatório. Inflação voltar ali na zona do 3, de 2 a 3%, inflação americana. Porque no momento que essa inflação volta, a taxa de juros norte-americana cai, e aí a gente entra numa perspectiva interessante do mercado de cripto. Então a primeira alavanca que vai ser essencial para o próximo ciclo de alta e vai definir o próximo ciclo de alta é justamente essa dinâmica aqui. Quando que a gente tem perspectiva para isso? Maio do ano que vem. Então, maio do ano que vem é onde que a gente tem a perspectiva. E por que eu estou puxando essa data de maio? Maio é o que o mercado espera, e se a gente faz uma análise histórica, também faz sentido. Esse gráfico aqui é um gráfico muito legal, esse é um gráfico que ele traz insights muito preciosos. Esse gráfico aqui é um gráfico que ele mostra qual foi o período que demorou até uma inversão de juros. O que é inversão de juros? É justamente quando a gente tem a queda de juros. E normalmente, quando a gente tem inversão de juros, a gente tem também a recessão logo em seguida. Então, se a gente pegar aqui, ó, quanto tempo, se a gente pegasse o nosso momento atual, quanto tempo demoraria para uma inversão de juros? Aqui, ó, se a gente fosse comparar a recessão de 1980, a gente estaria falando de dezembro de 2024, então para a taxa de juros cair. A recessão da bolha das .coms, a gente estaria falando de janeiro de 24, não, a bolha do .coms não, do Earlys 1990. E a grande recessão 2024, tirando a recessão de 69, 70. Então, aqui é mais ou menos essa zona. Onde que o mercado está apostando? Está apostando mais ou menos aqui, ó, maio do ano que vem, essa inversão de juros. Então, provavelmente, o que, que a gente tenderia a viver, pessoal, que é importante vocês entenderem. A gente tenderia, do ponto de vista macroeconômico, a começar os rumores de reversão de juros ali para fevereiro, março, o mercado começar a ver essa perspectiva. Provavelmente já na projeção de dezembro, a gente vai ter uma projeção agora em setembro, daqui a 18 dias, e depois a gente tem a de dezembro. Provavelmente na projeção de dezembro a gente já começar a ter essa perspectiva. No momento que vier a inversão, a gente ter a última correção do mercado, que é super natural, porque normalmente a gente tem inversão de juros, é um sinal, pô, a economia dos Estados Unidos não está tão boa assim, e o Fed está revendo sua dinâmica, e depois que passar esse ponto, a gente começar um ciclo de alta. Então seria realmente aí, a gente estaria falando talvez uma perspectiva de mais 6 meses. Então, mas aí o mercado já voltaria a ter volatilidade, o mercado já voltaria a ter interesse, porque a gente começaria já a trabalhar essa possibilidade. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é interessante. O que eu acho que é importante também da gente trazer aqui, que é a outra perspectiva exógena, né, de fora do mercado cripto, é a possibilidade de aprovação do ETF. Esse gráfico é um gráfico muito legal, porque esse gráfico ele traz o total de ouro que estava sobre posse, né, dos fundos de pensão, dos grandes fundos dos Estados Unidos, a partir do momento que você tem a aprovação do ETF. E é legal ver essa explosão aqui. Porque o que é isso? Isso daqui nada mais é do que a institucionalização do mercado do ouro. Quando a gente teve a primeira aprovação do primeiro ETF spot de ouro, a gente institucionalizou o mercado de ouro. E a gente está exatamente no mesmo ponto com o mercado de cripto. A gente tem uma probabilidade de 95% de aprovação até 2024 do ETF e uma probabilidade de 75% de aprovação ainda esse ano, de acordo com os analistas da Bloomberg. Então a gente também começa a trabalhar essa segunda perspectiva, que é a perspectiva macroeconômica interessante junto com a infraestrutura institucional. E pessoal, não sejam todos. A BlackRock, a Fidelity estão fazendo essa infraestrutura porque elas estão enxergando a perspectiva dessa institucionalização. Manter um ETF é caro. Para um ETF ser lucrativo, ele tem que estar na cifra de bilhões de dólares sob gestão. Por quê? Porque ETF é um produto commodity. É um produto que você não cobra tão caro na taxa dele.
Então, para ele compensar, para ele valer a pena, ele precisa de muito capital sob gestão. Para uma BlackRock, para uma Fidelity estarem fazendo isso, ela já tem uma cartela de cliente que elas veem a perspectiva no momento que melhorar o cenário macroeconômico para isso acontecer. Eu falo isso tendo conversado com esses caras um ano atrás. Eu tive a oportunidade de conversar com o time da Fidelity há um ano atrás, justamente sobre por que eles estavam fazendo custódia de cripto, e eles me falaram exatamente isso, por pressão dos nossos clientes. Então, existe essa dinâmica de pressão, existe essa dinâmica de ter esse interesse. E esse ETF, ele deixa isso ainda mais evidente, e ele constrói essa perspectiva aqui, que é a perspectiva de crescimento de interesse de ter cripto na mão dos institucionais. Ah, a gente vai acabar tendo uma institucionalização do mercado, os institucionais vão ter tudo isso no bolso? Sim. Não sejam tolos de achar que a gente vai criar um mercado que vale trilhões de dólares e que ele não vai ter presença institucional. Isso é impossível. Esse mercado não existe. Isso daqui é realmente a BlackRock, a Fidelity, todos esses grandes asset managers tendo Bitcoin sob sua carteira e tendo ali com seus clientes institucionais sob sua carteira. Esse é o passo normal para o mercado de cripto. Beleza. Isso daqui são os fatores exógenos no mercado de cripto. Qual que é o outro grande ponto que eu quero trazer aqui para vocês que é importante? Que aí é um fator interno ao mercado de cripto. Isso daqui, pessoal, ninguém vai mostrar isso daqui para vocês, porque isso daqui realmente exige um nível técnico de acompanhamento. O pessoal que está no Crypto Pro, ele já tem acesso, eu fiz uma live, né, sexta-feira, que eu já trouxe esse insight, já mostrei isso daqui, então o pessoal do Crypto Pro sempre está um pouquinho à frente. Mas esse daqui, cara, eu tenho que compartilhar com vocês também. Esse daqui é o resumo da última call de desenvolvedores da Ethereum. E por que eu quero trazer esse resumo aqui para vocês? Sei que vai ser um pouquinho técnico, mas eu garanto que vai valer a pena. Basicamente, é uma discussão sobre o Decon Fork. O que é o Decon Fork? Para quem não sabe, Decon Fork é a próxima grande atualização da Ethereum que vai implementar o EIP 4844, que vai reduzir em até 20 vezes o custo de transação em Layer 2, como o Arbitrum, Optimism, Mantle, ZK Sync, entre outras. E aí, o que eles trouxeram aqui que eu achei muito interessante? Que eles falaram, eles falaram justamente isso daqui, ó. Olha, a gente quer continuar testando a DevNet 8 até resolver todos os problemas. Porque a gente está super confiante que a DevNet 9 pode ser totalmente funcional. E ela pode ser a última. Então, eles querem ir para a DevNet 9 já tendo quase que a certeza que tudo vai funcionar. E provavelmente, eles falaram, ó, eu não estou falando que não teria DevNet 9, mas poderia ser esse o caso. Quem falou isso foi o Dan Ryan, que é um dos principais desenvolvedores da Ethereum. E aqui, depois, ele foi, vamos dizer assim, reforçado com outros dos maiores desenvolvedores da Ethereum, que é o Tim Beacon, que coordena o roadmap da Ethereum, o Marius, que é o cara que hoje tem uma das maiores relevâncias na questão de resolver bugs. Já conversei com esse cara pessoalmente, um cara fenomenal. E o Justin Florentin. E aí, nesse ponto, eles falaram qual foi a sugestão deles. Eles acreditam, em termos de desenvolvimento estratégico das testnets, que a gente vai ter a DevNet 9 para resolver os problemas. Nossa, tá difícil hoje. Tô ruim. A DevNet 9, que é essa DevNet só para desenvolvedores, e depois a gente abre já para as DevNets tradicionais, para Rolla Sky, para Goliard e para Sepolia. Isso daqui, pessoal, vamos lá. Essa DevNet vai demorar aqui pelo menos mais umas 3 semanas. Isso daqui demora umas 2 semanas, 2 a 3 semanas. Então aqui a gente está falando de 6, 9, 10 semanas no todo aqui. A gente está falando entre 9 a 12 semanas se tudo ocorrer bem. Se eles passarem, se eles resolverem os bugs do DevNet 8. Então, 12 semanas a gente está falando de 3 meses. 3 a 4, mais o tempo de resolver os bugs, então a gente pode estar falando de 4 meses. 4 meses a gente está falando basicamente de janeiro, fevereiro do ano que vem. O que eu quero dizer com isso? Provavelmente a gente vai ter a implementação dessa atualização do Ethereum entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Então, entre janeiro e fevereiro do ano que vem, a gente vai ver uma mudança no paradigma de escalabilidade das Layer 2 de forma significativa. Isso naturalmente pode coincidir com o ETF, isso naturalmente pode coincidir com taxa de juros.
Então, esse talvez seja o fator endógeno que vai ser mais forte do mercado de cripto, a narrativa, toda aquela dinâmica, tudo que vai trazer holofote, vai trazer atenção, junto com o halving do Bitcoin, que vai acontecer provavelmente entre abril e maio do ano que vem. Então, são os dois pontos aí para mim de maior atenção. E aí, eu quero trazer novamente aquele gráfico que eu falei com vocês, mas de uma perspectiva diferente. É uma perspectiva de oportunidade. Beleza, eu sei que todo mundo tá cansado. Todo mundo tá tipo, cara, não aguento mais o mercado de cripto, que ele não move, que ele não faz nada. E é super justo. Mas agora eu quero trazer termos de pesquisa de 3 termos: cripto, Ethereum e Polygon. Olha que coisa louca. Esse aqui é o termo de pesquisa de cripto. Estamos na baixa. Termo de interesse de Ethereum. Também aqui, ó. Pegou o topo do ativo. Também estamos na baixa. Agora eu quero que vocês separem outra coisa, cara. Olha o interesse comparado de Polygon com interesse em relação a cripto e em relação a Ethereum. Cara, não é nada. Por que eu quero trazer isso daqui? Porque eu quero reforçar uma coisa com vocês. Projetos que ainda não são consolidados, mas que já têm um mercado interessante, tem um roadmap que fazem sentido, estão extremamente descontados. Ninguém está olhando para esses projetos. Ninguém está olhando para Polygon. Ninguém está olhando para Chainlink. Ninguém está olhando para Lido. Ninguém está olhando para Uni. Ninguém está olhando para Aave. Ninguém. Porque as pessoas não estão nem interessadas em cripto. Quem dirá em altcoins que nem são tão consolidadas assim? E essa é a melhor oportunidade que existe para um analista fundamentalista. Porque as pessoas que tiverem paciência, igual, por exemplo, eu tenho, de ir lá, abrir o roadmap da Polygon, entender o que aqueles caras estão desenvolvendo, como aqueles caras estão pensando, estudar naquilo e ver, pô, isso daqui tem uma possibilidade alta de dar certo. De acompanhar o desenvolvimento daquilo, essas pessoas vão ganhar dinheiro. Porque elas estão tendo paciência no momento que todo mundo quer desistir do mercado. É tão simples quanto isso. Eu acabei de mostrar para vocês que a gente está há 12 semanas, vamos falar que vai atrasar? A gente está há 15 semanas de uma atualização que vai reduzir em 20 vezes o custo de transação das Layer 2. Vocês acham que vai acontecer com um token como o da Matic? O que vai acontecer com os ativos que estão associados à Layer 2? Mas ninguém está olhando isso. Porque ninguém está interessado em cripto. E por isso que isso é uma oportunidade tão interessante. E aí aqui eu queria trazer justamente esse gráfico, que, cara, eu achei esse gráfico sensacional. E, enfim, esse gráfico não tem exatamente um ponto empírico, é mais um desenho, mas para mim é legal. O pico de oportunidade é onde tem a baixa de interesse. Quando você tem pico de interesse, você tem a mínima de oportunidade. Quando a gente estiver fazendo essa live aqui com 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, e eu garanto para vocês que daqui a 2 anos provavelmente a gente vai estar fazendo isso sim, porque eu já vivi essa parte, cara, não vai ter quase nada interessante de comprar. Provavelmente tudo vai estar alavancado pra caramba, caro pra caramba, com risco alto. Agora, no momento que a gente faz essa live com 500 pessoas, e isso eu já tô achando incrível, porque eu não achei que a gente ia botar 500 pessoas aqui hoje, eu achei que a gente ia botar 200, 300. É o momento que a gente tem a oportunidade. Então eu vou, assim, trazer mais uma vez uma lição que foi a lição mais valiosa que eu já tive até hoje, cara. Eu passei 5 anos no mercado apanhando para ter esse tipo de lição. Sobreviver aos ciclos de mercado. No bull market, você só faz 2 coisas. Você executa teu plano e você vende para ter caixa para sobreviver ao próximo bear market. No bear market, você estuda, estrutura suas coisas e não fica paralisado. Constrói o plano que você vai executar no bull. E eu não falo isso do Orlando. Eu falo isso de tendo escutado isso, cara, de C-Level da Missary, de C-Level da Twin Chars, das palestras que eu vi fundadores da Aave, Pound, Synthetics, falando sobre isso. Eu falo justamente dessa perspectiva. Tem um motivo que eu vou para as conferências internacionais e, pô, sei lá, há 2, 3 meses atrás eu estava conversando com o Head de ZK EVM da Polygon, com o Head de ZK EVM da Scroll.
é justamente para entender o sentimento, a perspectiva desses caras. E esses caras trazem justamente essas perspectivas. Os caras que eu conheci, que estão no mercado desde 2015, 2016, estão justamente com esse sentimento, com esse pensamento, para sobreviver ao próximo ciclo. Então, sendo muito sincero, se eu posso deixar uma única mensagem nessa live para as 550 pessoas que estão me assistindo nesse exato momento, não é pedindo like, para escrever, nem nada disso, é só para... Tenham paciência. Se você está aqui agora, muito provavelmente você entrou nesse mercado em 2021, você aguentou 2022 inteiro com Luna, com FTX, com um monte de coisa, e você está sobrevivendo a 23. Cara, aguenta mais 6 meses para ver se a perspectiva não melhora, se seu ânimo não vai ser outro. Pega aqui agora, fala, beleza, marca 6 meses, março do ano que vem, de 24, para cobrar. Se as coisas já não vão estar mais definidas, se as coisas não vão estar mais claras. E uma outra coisa, não fique paralisado. O erro mais custoso que existe num ciclo de baixa é você ficar paralisado. É você não tomar decisão. É você ver o preço barato e você não estar comprando. Então, mantém teu aporte recorrente. Não fique paralisado. E crie um plano para lidar com essa dinâmica. Esse é o melhor conselho que eu posso dar no momento de agora. Eu falo isso na perspectiva de uma pessoa que viveu isso já. Essa é a terceira vez que eu tô vivendo isso. E, cara, como eu me arrependo, em boa parte de 2 das primeiras, eu não ter tomado riscos que eu gostaria. De estar vendo coisas assimétricas e não ter aproveitado, mesmo tendo a clareza. Eu não tinha maturidade em termos de ciclo, de perspectiva que eu tenho hoje, assim, longe disso. Longe. E provavelmente no próximo ciclo, quando a gente vai ter um papo parecido com esse, eu também vou estar com a cabeça completamente diferente. Pouquinho sou eu, só tenho 5 anos de mercado. Mas eu falo isso, assim, num sentimento de todo mundo que eu escutei, que eu conversei e tudo mais. E também vai ser um dos motivos que eu vou para Istambul em novembro agora, porque eu quero também conversar com a galera. Vai ter a DevConnect, a maior conferência de desenvolvedores. Eu tô vendo já para comprar passagem essa semana para ir para lá também, justamente para sentir um pouco do clima, de como as pessoas estão lidando. E eu falo que todo mundo está construindo, todo mundo está animado. Quem é dev não tá ligando para o mercado. Quem é de business tá com um pouco dessa cabeça que eu tô comentando aqui agora. Quem fez caixa, né? Quem não fez caixa tá desesperado, tá quebrando. Realmente. Tem muita gente quebrando. É assustador isso. É assustador como as pessoas estão se reinventando. E quem teve um pouco mais de noção tá com um pé no freio, assim. Então, acho que é isso. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Se esse vídeo agregou, por favor, curta e compartilhe. Até a próxima.